A graça do Senhor Jesus seja sobre vós. Já vimos que o primeiro livro da Bíblia termina num caixão no Egito. A última palavra do Velho Testamento é maldição. Mas as últimas palavras do Novo Testamento são a graça do Senhor Jesus. Por isso que é importante que a gente cresça na graça e no conhecimento. Até mesmo porque vida eterna, o que é mesmo? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Isso foi o que o Senhor Jesus disse a respeito de vida eterna. Estou vendo que aqui alguns irmãos do acampamento já começaram a chegar. Está conosco hoje o irmão André. É André mesmo que está aí? Seminarista lá de Juiz de Fora. Veio falar para os nossos jovens lá no acampamento. Deus te abençoe, André. Bem-vindo, tá? Irmãos, eu gostaria que a gente lesse a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, os versículos 1 e 2. Os irmãos podem permanecer sentados. O tema da mensagem é esse que vocês estão vendo aí: a loucura e a prudência no preparo para a volta de Jesus, ou a tolice e a sabedoria no preparo para a volta de Jesus. O que é que nós somos? Somos prudentes ou somos sábios? Somos loucos ou somos tolos em relação ao preparo para a volta de Jesus? É importante que a gente pense sobre isso nesses dias, nessas mensagens que estamos refletindo sobre avivamento espiritual. E esse texto de Mateus 25:1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então vocês estão percebendo que Jesus diz que o reino dos céus, o assunto que ele está tratando nessa parábola, tem a ver com o reino dos céus. É uma analogia que ele faz essa comparação, como é o reino dos céus e como será a realidade da volta dele quando ele estiver voltando. E aí, o que nós podemos pensar sobre essa questão de que o reino dos céus, e ele diz que é semelhante, e diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Então no boletim os irmãos podem ver que eu trouxe aí as palavras que são usadas no original para loucas e para prudente. Para loucas é morai, que significa estúpidas, ou seja, desatentas, cabeças duras, absurdas, coisas absurdas. Já o vocábulo prudentes, no original, está afronimoi, que significa inteligente, prudente, sensato, sábio. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Somos sábios e prudentes ou somos loucos e tolos? Tudo vai depender a como responderemos à reflexão que traremos nesta noite. Como estamos sendo na nossa vida. Então, a primeira lição que trazemos é sobre a loucura de uma vida sem luz ou a prudência de uma vida com luz. E aí temos que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Vocês percebem que além das lâmpadas que já tinham azeite, as prudentes levaram uma vasilha de reserva? Percebem isto? As loucas se contentaram apenas com aquilo que já estava nas suas lâmpadas, não levaram mais.
E aí a gente pergunta, qual é a reserva que nós estamos tendo? Que reserva estamos levando na nossa vida cristã para o dia a dia? O que nós estamos acrescentando à nossa vida espiritual, porque o dia mal vem. O apóstolo Paulo fala que a gente deve tomar toda a armadura de Deus para que a gente possa estar firmes no dia mal. Jesus diz, lá em João capítulo 9, que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite chega para todos nós. Eu sempre digo que todos nós temos o nosso dia de Jó. Tem o dia das perdas, tem o dia das angústias, dos sofrimentos, e aí vai depender muito de qual é a reserva espiritual que nós temos. Então, não ter reserva espiritual é loucura. E ter reserva espiritual é prudência, é sabedoria. Como está a sua reserva hoje? Se Jesus fosse avaliar as suas reservas espirituais, você está levando algo a mais? Está acrescentando a sua vida espiritual? Porque a segunda lição que tiramos sobre prudência e loucura é sobre a loucura de uma vida sem preparo e a prudência de uma vida preparada para a volta de Jesus. No versículo 8, diz: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Há muita coisa que a gente poderia refletir aqui, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, apenas nos concentrando no fato de que 5 daquelas 10 virgens não estavam preparadas para a chegada do esposo. E essa falta de preparo significou que elas não faziam parte daqueles que seriam salvos, daquelas que seriam salvas, ou aqueles que na volta de Jesus não estiverem preparados, eles não serão salvos, ou não estarão salvos naquele dia. Então é muito importante a gente refletir sobre isso e ver em que está sendo o meu preparo. O primeiro preparo eu falei sobre aos dias difíceis, aos dias de angústia na vida da gente. Esse preparo aqui já é realmente para a volta de Jesus, para o dia que Ele vier. Se você tem certeza que você vai cantar aquele hino, quando se fizer chamada, lá estarei, eis-me aqui, Senhor. A terceira lição que nós tiramos dessa parábola é sobre a loucura de querer entrar depois que a porta estiver fechada, e a prudência de entrar enquanto a porta estiver aberta. Esse descuido espiritual, de não atentar que a porta pode se fechar a qualquer momento, que a oportunidade pode se passar a qualquer momento. E aí o versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Então vejam só, preparo de última hora não tem condição, não tem como resolver a questão espiritual, porque haverá o arrebatamento da igreja. Quem for a igreja de Jesus Cristo será arrebatado. Foi arrebatado, a porta se fecha, não tem mais abertura. O Espírito Santo foi recolhido da terra, e sobre o Espírito eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas é muito importante que os irmãos se perguntem, e cada um de nós se pergunte a si mesmo: se Jesus vier agora, eu tenho certeza que vou com Ele? Queria que o irmão respondesse isso para você, no seu coração. Se Jesus fosse agora, o momento da volta de Jesus, você tem certeza que você seria arrebatado? Se você não tem certeza, é preciso que resolva isso.
É preciso que busque uma compreensão de como ter essa certeza. Procure ajuda, porque você não pode ficar na dúvida. É importante você ter a certeza, que pode ser que a sua dúvida seja somente uma dúvida, seja o resultado de um sentimento. Mas e se a sua dúvida for real, realmente você não fizer parte daqueles que serão arrebatados? Por isso que a quarta lição que nós tiramos desta parábola é sobre a loucura de uma vida cristã sem a unção ou a presença do Espírito Santo. E aqui eu quero me deter um pouco mais nessa questão, porque o versículo 3 diz o seguinte: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Você tem certeza que você tem o Espírito Santo? Você tem certeza que você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Porque olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É um assunto que precisa ser resolvido. Você ter a certeza de que recebeu o Espírito Santo. Não existe crente sem o Espírito Santo. Ainda ontem estávamos conversando lá no retiro sobre a questão de que o Espírito Santo é o selo, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Quem não tem o Espírito Santo não está garantido, não foi salvo ainda. Só quem foi salvo é que tem o Espírito Santo, ou só quem tem o Espírito Santo é que foi salvo. Isso preocupou tanto o apóstolo Paulo, quando ele chegou em Éfeso, nesse texto de Atos capítulo 19, versículos 1 e 2, que ele fez essa pergunta. E ele fala, vamos ver primeiro o versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: mas nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vamos nos lembrar que essas pessoas eram discípulas. Diz aí, uns discípulos. Cerca de 12. Tinham sido batizados no batismo de João. Não foi um batismo qualquer. Não foi um batismo qualquer, porque Jesus foi batizado no batismo de João. Não consta que outros discípulos de Jesus, depois que foram batizados por João e que seguiram a Jesus, não consta que eles foram batizados novamente. Mas no caso desses aqui, se vocês continuarem lendo, nos versículos 3 e 4, Paulo vai explicar a questão do batismo e a questão do Espírito Santo. E o que a Bíblia diz? No versículo 5, que ouvindo eles isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Já tinham sido batizados, e batizados por mergulho. E aí foram batizados novamente. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas não é um só batismo? É, mas um só batismo, quando você foi batizado mesmo. Você foi batizado de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Você nasceu de novo e foi batizado. Quem tomou um banho, que esse é o significado da palavra grega para batismo, a palavra grega, você chega lá na Grécia e você fala que vai batizar, eles falam: vai tomar um banho, vai mergulhar. Esse é o sentido da palavra, é um mergulho. Então, a pessoa às vezes só mergulhou na água,
mas ela não foi batizada de acordo com a orientação bíblica que o apóstolo Pedro diz lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom, o presente do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E no versículo 41 vai dizer: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Então vocês veem que o batismo aí é logo depois da conversão, do arrependimento. Não é antes do arrependimento. Batizado como criança, batizado com um pouco de água na cabeça, não é batismo. A pessoa diz: não, mas eu creio, porque eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, isso não significa que vale aquele batismo, porque há um só batismo, e enquanto a pessoa não for batizada de acordo com a Bíblia, ela não está batizada. É muito importante esclarecer esse ponto aí. Então Paulo batiza novamente aquelas pessoas. Tinham sido batizadas por mergulho, tinham sido batizadas em nome de Jesus, o mesmo batismo que Jesus foi batizado e que os discípulos foram batizados. Entretanto, aquele batismo não valeu. Desses 12 aqui, que estavam cerca de 12 pessoas lá de Éfeso. Então, vocês veem que a questão do recebimento do Espírito Santo é muito séria. E se você, meu irmão, está com dúvida em relação a isso, eu gostaria de ajudar você, de orar com você. Me procure, porque eu estou aqui como seu pastor, como seu amigo. Não tenho nenhuma vergonha, nenhum constrangimento de dizer: pastor, eu não tenho certeza da salvação, pastor, eu não tenho certeza se recebi o Espírito Santo, para que a gente possa ajudar você nessa questão aí, porque se você não tiver o Espírito, você não vai para o céu. Acabamos de ler lá em Romanos 8:9, que quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Não é de Cristo. Erram muito certas denominações que dizem que depois que a pessoa se converte, que aí ela é batizada com o Espírito Santo. Isso é um erro grosseiro em relação à doutrina, à palavra de Deus. Porque a conversão é feita, é realizada, é operada pelo Espírito Santo. E Paulo então pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não sabemos nem nada disso. Paulo, então vocês têm que ser batizados novamente. E aí a gente volta a pensar em Mateus 25:12, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha só, não é de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. E a minha preocupação é uma pessoa passar a vida inteira na igreja, a vida inteira frequentando os cultos da igreja, e ela não ser salva. Só não pode me culpar, tá? Eu estou pregando. Como eu disse hoje pela manhã, eu estou aqui como profeta de Deus, trazendo a mensagem de Deus para o seu coração. E é importante que esse assunto seja resolvido antes que Jesus volte, antes que a porta se feche. A porta está começando a se fechar, irmãos. No versículo 8 de Mateus 25, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Pode ser que você até seja salvo, mas alguma coisa na sua vida está apagando a sua fé, está apagando a sua esperança. E você precisa de um avivamento espiritual, você precisa despertar, você precisa acender a sua luz. Como vocês viram que até as prudentes dormiram também? Vocês viram que elas também dormiram? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Até as prudentes dormiram. Não foram só as loucas que dormiram, as 10 dormiram.
Então, às vezes a igreja de Jesus Cristo, às vezes o servo de Jesus Cristo, meio que tem um apagão da fé, né? Um apagão na vida espiritual. Então é preciso que ele desperte. É o que Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Cada um de nós precisa descobrir onde foi que caiu e onde é que precisa levantar. Onde é que precisa acender a luz? E aí vem a sexta lição que tiramos, que é justamente sobre esse assunto. A loucura de não ter luz para a meia-noite e a prudência de não apenas ter luz, mas ser luz. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Verso 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Sua lâmpada está se apagando, meu irmão. Não espere a trombeta soar. Não espere a igreja ter sido arrebatada. As prudentes, versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Você que é membro de alguém na família, uma família, tem alguém que é crente, e você ainda não é importante que você saiba que de última hora o seu parente, o seu ente querido, não vai poder levar você. Não tem como você ir com ele. É importante que você resolva isso. Então, é loucura viver a vida cristã sem luz. Por isso que Isaías 61 diz o quê? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Muito importante que, como eu venho falando aqui, o texto de Efésios 5, 14, pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Está sem luz, está escuro, as coisas estão confusas para você, então desperte, acorda, levante. É hora da gente se preparar para o encontro com Jesus. E finalmente, irmãos, a loucura de uma vida cristã sem vigilância. Só um momentinho. Versículo 13. Aí, Jesus, depois de contar a parábola, e daquelas 5 virgens loucas terem ficado de fora, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, Jesus muitas vezes usou essa expressão. Temos que vigiar, temos que nos preparar, temos que estar atentos. Existe um livro chamado Crentes Precisam de Salvação, de Pérez Richard. Ele fala que muitos crentes estão na igreja, pensam que são crentes, mas não são crentes. Então não deveriam nem se chamar de crentes. Mas são crentes até certo ponto. São crentes porque creem em Deus, creem em Jesus. Essas pessoas não são assim, aquelas pessoas incrédulas no sentido de que não creem em Deus. Mas elas não têm a fé salvadora. Elas não foram salvas elas não creem para a salvação. Que é a fé que Judas fala, a fé uma vez dada aos santos. A fé para a salvação. Então eu queria pensar com os irmãos que talvez a demora de Cristo, ou a demora nas tribulações da vida, possam levar você a ficar meio adormecido, meio que desistindo, como aconteceu com todas aquelas virgens. Vejam o versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Não foram só as 5 loucas, todas as 10.
Então, o que a gente percebe? Que parece que a igreja de Jesus estará dormindo antes da volta dele. Será que está acontecendo isso conosco? Hoje pela manhã, um irmão falou para mim: pastor, eu espero que já esteja havendo resposta da igreja para todas essas mensagens suas. Eu falei: eu também estou esperando. Eu só não estou vendo ainda resultado. Mas, como a palavra de Deus não volta vazia, a minha esperança é que essas mensagens estejam produzindo efeito na vida dos irmãos, porque elas estão sendo pregadas com essa intenção, não é para condenar ninguém, assustar ninguém, apavorar ninguém. Mas a gente vê aqui que até as prudentes dormiram também. Mas o que acontece no versículo seguinte, né? À meia-noite ouviu-se, não nesse aqui, ouviu-se um grito dizendo: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Que horas mesmo, irmão, que foi? À meia-noite. À meia-noite. Momento difícil na vida de uma pessoa. Momento difícil nas nossas vidas. E naquele tempo, irmãos, meia-noite era um momento muito escuro, porque não tinha luz elétrica. Hoje a gente anda aí, as ruas estão iluminadas, não é? Tem luz na nossa casa. Naquele tempo não, meia-noite, à noite era escuro mesmo, a menos quando tinha lua. Mas a ideia aqui é de total escuridão. E ouviu-se um grito: aí vem o esposo. Meu irmão, imagine se justamente no momento mais escuro da sua vida foi o dia em que se ouviu o grito: aí vem o esposo. E aí, em 1 Coríntios 15, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha, no momento em que a trombeta tocar, é preciso que estejamos preparados. Mesmo que a gente tenha tirado uma soneca espiritual, mas que a gente tenha tirado a soneca espiritual com as nossas lâmpadas abastecidas, com a vida cheia do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns momentos na Bíblia de pessoas que acharam que, assim, não tem nada a ver. Adolescente jovem gosta muito de falar isso. Quando ele é chamado para uma responsabilidade, ele diz assim: não tem nada a ver. No boletim, os irmãos têm alguns dos exemplos que eu coloco. Por exemplo, Eva achou que não tinha nada a ver comer daquele fruto. Afinal, era um fruto agradável. Por que ela não podia? Qual era o problema disso? Inclusive, ia dar mais conhecimento para ela. E resultado? Trouxe a morte para ela, para Adão, trouxe morte, assassinato na família, e trouxe a destruição para toda a raça humana. Decisões que nós tomamos, coisas que nós fazemos, achando que não tem nada a ver, que isso não vai ser tão prejudicial assim, mas que a extensão é desastrosa, é avassaladora. Outro exemplo que eu compartilho aí no boletim é a mulher de Ló. O que tem de dar uma espiadinha para trás? Curiosidade, só uma olhadinha, só uma espiadinha. Mas foi essa espiadinha que a converteu numa estátua de sal. E aí a gente fica pensando, quantos crentes, quantos membros de igreja já não se converteram em estátua de sal porque olharam para trás? Estão aqui, mas viraram estátua de sal. Não sentem mais nada,
não mudam mais nada, não vou dizer que não serve mais nada, de repente alguém pode ter usado aquele sal lá da mulher de Ló, mas eu acho meio difícil. Uma estátua de sal, crentes que viraram estátuas, porque deram só uma espiadinha para trás. Algo que era pernicioso, que era proibido, só uma espiadinha, só uma olhadinha. E isso fez com que ela perdesse a vida. Um outro exemplo que me impressiona na Bíblia é de um jovem israelita. Na verdade, ele não era totalmente israelita, alguém da família não era, e havia a proibição de trabalhar no sábado. E aí, faltou lenha lá na casa dele. Ele pensou, o que tem eu ir ali fora e pegar um pau de lenha, pegar um galho de árvore? Afinal, faltou lenha. Isso é o que eu imagino. Isso não tem nada a ver. E aí, aquele jovem foi levado a Moisés. Moisés prendeu ele e perguntou a Deus, o que faz? Deus falou, manda apedrejar. Mas só um galhinho de árvore que eu fui pegar? Pois é. Às vezes a gente não mede a extensão das consequências das nossas decisões. Acha que é simples, não tem nada a ver. Jovem, adolescente gosta muito de falar isso. Não tem nada a ver. E eles não imaginam que isso pode estar trazendo não a morte física, mas a morte espiritual, a destruição da sua alma. O caso de Davi é mais grave para nós. Mas no momento em que ele comete o adultério com Batseba, ele estava pensando, afinal, como se diz popularmente aqui, me permitam os irmãos usarem aqui um termo até um pouco chulo, mas essa mulher está dando mole para mim. Um dia você viu a mulher casada tomar banho, despida, de tal modo que o rei possa ver? Qual era a intenção dela? E aí Davi está lá, não foi para a guerra, Satanás preparou todo o ambiente, ele está lá na sacada do palácio e olha e vê, e a deseja, manda chamá-la, ela fica grávida, e aí ele, para poder esconder o crime, um abismo chama outro abismo, a Bíblia diz, ele manda que Urias vá para a frente de guerra e Urias morra. E não foi só Urias que morreu não, tá? A gente pensa, foi só Urias. Diz que alguns daqueles que Joabe, comandante do exército, colocou na frente de batalha, morreram. E depois veio uma destruição terrível na família de Davi, porque um irmão estupra a própria irmã dentro de casa. Irmãos, quando se abre brecha para Satanás, vocês não têm ideia da extensão que é isso. Eu estava contando ontem, até para o André mesmo, que lá no Rio, uma mulher, ela fumava. E aí, ela não sabia por que não conseguia parar de fumar. E a gente orava por ela e ela não parava de fumar. E conversava e aconselhava. E então, eu, como tenho a formação psicanalítica, eu fiz com ela uma relaxação. E naquela relaxação, ela se lembrou, inclusive não foi nem na hora, foi depois, que quando criança, ela ia para a casa de uma mulher que era benzedeira, e aquela mulher a colocava no colo e fumava e soprava aquela fumaça de charuto no rosto dela. Então, aquilo foi uma legalidade que foi dada ao inimigo. E aí, o que aconteceu? Ela se tornou uma viciada, e ela não conseguia. Aí talvez você fale, mas isso não tem nada a ver. Pois é. Quando eu fui orar por ela, o demônio pegou ela e falou, ela me entregou a cabeça dela. O demônio falou isso para mim. Ela me entregou a cabeça dela. Olha só, uma coisa que aconteceu lá na infância. Não tem nada a ver, parece uma coisa simples. Aí crente que vai em benzedeira, crente que consulta horóscopo, crente que se envolve com certas festas que tem aí, por exemplo, festa junina, e vai por aí afora. Não se ligam nisso, de que eles estão dando lugar ao diabo, estão se comprometendo com Satanás. Eu acredito que eu já contei para os irmãos uma experiência também,
foi até lá na igreja do Barreiro, não tem problema eu falar, porque vocês não vão saber quem foi. Quem é lá do Barreiro, né, Davi? Uma senhora se converteu e ela começou a ter algumas opressões demoníacas na vida dela. Então, a gente começou a conversar e ela se lembrou de que quando ela era menina, havia uns símbolos satânicos no chão, e ela ficou brincando ali, pulando para cá, pulando para lá, pulando para cá. Deu legalidade ao diabo na vida dela. Resultado? Ficou sendo afligida depois. Então, irmãos, as pessoas às vezes não têm ideia da extensão. Depois que a filha de Davi foi estuprada, o que aconteceu? Quem estuprou a Diná foi o Amon. Aí, o que aconteceu com Amon? Absalão matou Amon. Aí depois, o próprio Absalão se revolta contra Davi. E você sabe quantas pessoas morreram naquela guerra? 20 mil. 20 mil pessoas morreram naquela guerra. Olha só. O pecado de um homem começou a destruir. Ok. Aí Absalão morre também naquela guerra. E depois, quando Salomão assume o reino, o que acontece? Adonias, o outro filho de Davi, se faz de bobo lá, querendo pedir a Abisag, que foi aquela moça que cuidou de Davi na velhice. Aí Salomão manda matar ele. Outro filho de Davi. Diná foi estuprada, Amon foi morto por Absalão, Absalão morreu na guerra e Salomão mandou matar Adonias. Que coisa! Então os irmãos veem que a gente precisa ter cuidado com a vida espiritual. Em que a gente está mexendo com Satanás e dando lugar para ele. Não é à toa que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O que a Bíblia manda a gente fazer com o diabo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fazer como Jesus, vai-te, Satanás. Está repreendido, sai daqui. É muito importante que a gente tome cuidado nessa questão espiritual da nossa vida. O próprio Davi cometeu um outro deslize que parece tão simples para nós. Ele mandou simplesmente contar o povo. Mandou contar. Uma vaidade dele para dizer o meu reino, né, eu já tenho tantos mil soldados, tantas mil pessoas. O que aconteceu? O profeta Natan foi lá, olha, vou te propor 3 castigos, qual dos 3 você quer? E aí ele optou por cair nas mãos de Deus. E a peste veio sobre Israel. Sabe quantas pessoas morreram? 70 mil. Imagine a população inteira de Lagoa Santa, meus irmãos. 70 mil. Morreram naquela guerra, naquela praga. Então vocês veem que a gente precisa ter cuidado com a vida espiritual da gente. Nesse preparo, em com o que a gente está se comprometendo, achando que não tem nada a ver. Um outro exemplo que eu conto é o de Nabucodonosor, que ele, o que tem nada a ver eu me admirar do meu reino. Ele pensou assim, mas que Babilônia, hein? Que cabra bom que sou eu. Naquela mesma hora, diz que veio uma voz dos vigias, disse, passou de ti o teu reino. E tu vais comer grama, comer capim, como comem os animais. Às vezes, irmãos, na nossa vida, a gente come capim por causa de decisões erradas da vida da gente, por causa de orgulho, de vaidade na vida da gente. E é muito importante que a gente reflita sobre isso, achando que não tem nada a ver. Mas o que tem eu me admirar da minha riqueza? Como, por exemplo, aquele homem que falou, olha, alma, tens em depósito muitos bens, olha, que bom que eu tenho uma vida sossegada. E aí, Deus falou, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens preparado para quem será.
Ananias e Safira acharam que poderiam reter a oferta que seria entregue, que poderiam enganar, dar uma aparência. Resultado, os dois morreram naquele dia. E sabe uma coisa que me intriga? Uma coisa que me intriga é que Ananias morre, é sepultado e Safira não fica sabendo. Como assim? Diz que cerca de 2 horas, 3 horas depois, ela chega. Eu fico imaginando ela entrando, toda garbosa, querendo levar a oferta dela, toda imponente. E aí Pedro pergunta, vem cá, você vendeu aquela propriedade e foi por X? Ela foi. Pedro diz, como você não temeu a Deus e permitiu que Satanás enchesse o coração de vocês? Pois vocês negaram ao Espírito Santo. Para que negasse a Deus, vocês negaram o Espírito Santo. E aí Safira morre na mesma hora. O último exemplo que eu quero dar aqui, irmão, não tem nada a ver com Herodes. Lá no capítulo 12, depois vocês podem ler, de Atos, diz que Herodes fez um discurso em que aqueles que o tinham como inimigo, ele estava em desavença, que começaram a aplaudi-lo e dizer, voz de Deus e não de homem. E diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor o feriu na mesma hora, e ele caiu comido e morreu comido de bichos, porque ele aceitou ser glorificado em lugar de Deus. Então vocês veem que as coisas que nós achamos que não tem nada a ver, podem ter tudo a ver. E isso pode estar trazendo uma desgraça para a nossa família, desgraça para a nossa igreja, para a nossa cidade. Porque quem peca, irmãos, quem cai, não cai sozinho. Que coisa impressionante. Sempre leva alguém consigo. E aí, voltando ao caso das virgens, 5 delas também não tem nada a ver. Qual é? Que preocupação é essa? Né? Levar tanta coisa, levar mais uma vasilha de azeite. Nós já temos aqui as lâmpadas, já tem azeite na lâmpada. Para que isso? Há muita gente que acha, para que ir na igreja domingo de manhã e de noite? Para que ir nas células? Para que ir no culto de oração? Para que tanta coisa? Então, o que acontece? Não tem azeite quando precisa. Não vai ter azeite. Vai faltar azeite. A lâmpada vai se apagar. E aí fica aqui o meu apelo. Sua lâmpada está se apagando? Ponha o devido azeite. O que Paulo diz? Lá em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis no vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Põe azeite. Existe uma música, um cântico, né? Daqueles bem pentecostais. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu acho interessante ele, né? Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Falta unção na vida das pessoas. Você acha que está difícil, a sua luta está muito grande? Então é tempo de você buscar o reforço. Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está na hora de buscar Deus. Vimos hoje pela manhã isso, que a maior recompensa do avivamento é encontrar Deus. Não é encontrar as bênçãos de Deus, mas encontrar Deus, porque com Deus vem as bênçãos dele. Então o que cada um de nós está precisando, irmãos, realmente, é de ter certeza de que tem o Espírito Santo. Esse avivamento espiritual que estamos esperando que aconteça em nossa igreja. E que cada irmão possa estar preparado para no dia que a trombeta soar, você possa dizer, sim, Senhor, estou aqui, estou pronto, posso ir. Ouvi um irmão lá no Rio de Janeiro, ele era até médico. Eu posso citar o nome dele porque foi uma experiência muito abençoadora. Ele chamava-se Geiel. A gente o tratava como Geiel, ele, a esposa, pessoas dedicadas a Deus. E aquele irmão chegou o momento da chamada dele. E foi muito interessante. Ele estava lá no hospital,
Aí os enfermeiros chegaram, e ele falou assim: eu quero fazer uma oração. Ok, mas eu quero fazer fora da cama. Como assim? Isso está muito mal, doutor Giel. Não, mas eu quero fazer fora da cama. Eu quero fazer ajoelhado. Aí, com muito sacrifício, tiraram ele, ajoelharam-no, e ele fez uma oração. Aí, subiu na cama, e ele falou assim: já podemos ir. E fechou os olhos. Era o momento da chamada final dele. Já podemos ir. Essa semana, uma irmã que está me ajudando aí nas redes sociais, ela contou a experiência do pai dela, que é cego, era cego, e lá no hospital ele começou a ver, ter visões espirituais, a ver Jesus, a ver os anjos, e ela ficou impressionada, porque ele descrevia tudo com uma precisão muito grande, não era delírio, não era resultado de medicamento e nem da enfermidade, mas o modo como ele descrevia com tanta precisão que estava acontecendo ali em volta, e eram os anjos que estavam chegando para levá-lo para o céu. É muito importante, meu irmão, que cada um de nós esteja preparado, como diz, quando Cristo, sua trombeta lá do céu, mandar tocar, e os remidos desta terra, meu Jesus, não gosto dessa palavra incorporar, mas se revelar, e fizessem então chamada, lá estarei. Que Deus nos ajude a estar prontos para aquele dia. Amém?